Olá, olá. Eu sou Márcia Moretti, doutora pela Faculdade de Medicina da USP. Trabalho mais de 15 anos na área de dor. Eu venho falar hoje sobre um tema muito presente no dia a dia de você, enfermeiro, ou até mesmo dos profissionais de saúde, ou até conhecer alguém que realmente tenha a fibromialgia, né? Que hoje está em voga e muito se desconhece sobre essa patologia, essa doença. E ela, como acomete os pacientes, preferencialmente mulheres, né? A gente percebe que a dor ela está presente nessa condição. Como é uma síndrome muito recente no meio, né, na ciência, temos muitas coisas que não temos resposta. Mas eu acho importante você, como enfermeiro, saber sobre a síndrome fibromialgia. Antes de eu começar a falar sobre essa síndrome, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal do YouTube, compartilhasse ao final desse vídeo com algum amigo, algum parente que tenha fibromialgia, ou com um colega enfermeiro, para que a gente não fique aquém dessa patologia que cresce em termos de prevalência no nosso meio. Então, é muito importante. Além disso, acompanhe, por gentileza, no meu canal, no Instagram, Facebook, LinkedIn também, que lá também tem muitos conteúdos e muitas coisas em que o enfermeiro vai poder dominar o conhecimento e o estudo da dor, te colocando num patamar de valorização, reconhecimento e, consequentemente, num outro nível, né, de atuação na sua carreira. Então, bora lá falar sobre a síndrome fibromialgia. Bom, a síndrome fibromialgica, que hoje é chamada, né, ela vem com um conceito, quando iniciou, há alguns anos atrás, como uma fibromialgia. A fibromialgia é uma doença crônica, né? Então, ela está classificada dentro das doenças, das dores crônicas, né? E é muito importante que temos algumas característica desses pacientes, que faz com que o diagnóstico clínico, não existe um exame, um marcador, né, que dê que ele é fibromialgico ou não, né? Até o momento desse vídeo não temos, mas é caracterizado por um fenótipo robusto clínico. Então, de alguns sinais e sintomas que o paciente vai apresentando e da história desse paciente. Por isso que a importância de você, enfermeiro, estar antenado, estar ligado, porque cresce muito o número de pacientes com fibromialgia, frequentando pronto-socorros, unidades de internação, ambulatórios, clínicas, ortopédicas, neurológicas, oncológicas. Então, é muito importante. Caracteriza-se por ser clínico como dor generalizada, né? Distúrbio do sono, fadiga, disfunção cognitiva, um sofrimento emocional importante e o quê? Uma amplificação da percepção dolorosa. E isso por conta da sensibilização central. Aquele estímulo de dor persistentemente, né, por um longo período, né, em várias áreas do corpo, vai tornando o quê? O sistema nervoso central hiperexcitado, né, gerando uma sensibilização. E qualquer movimento, qualquer coisa que antes não fazia, não sentia dor nesse paciente, começa a ele perceber dores. Então, anda pelo corpo todo, como alguns dizem, né? E é verdade. E muitos também mencionam esse tipo de dor como uma dor que dolorida, sabe aquela dor onde você mexe os dedos, dói, os braços dói, as pernas, articulações, o músculo, quando a gente faz muito exercício. Então, é uma dor que espalha pelo corpo todo. E, às vezes, também é comum o paciente se queixar de outros problemas que vêm junto com essa dor, como eu já falei. Por isso, ela é caracterizada como uma síndrome, porque são várias condições clínicas compondo um combo que é a síndrome fibromialgica, né?
por essa sensibilização central, a gente sempre, né, de uma maneira bem simples, e é como se tivesse o paciente um megafone de dor. Então, fala que é aqui, mas essa dor faz assim, ó, amplifica, né? E esses sintomas associados caracterizam a fibromialgia como uma síndrome fibromiálgica. O paciente não dorme bem, quando não se dorme bem, não tem um sono reparador, não libera substâncias capazes de gerar bem-estar, e isso gera cada vez mais um aumento de cortisol, aumento do piora do humor, aumento da dor, e isso vai entrando naquele ciclo que aí ele acorda mais cansado, fadigado, sem energia, sem vitalidade, irritado, com alteração de humor, né? Extremamente estressado, além da condição clínica que sempre apresentam, que são essas rigidez matinais. O quê? Quando acorda, o corpo parece que está rígido, está tenso, tudo dói, qualquer movimento dói. Conforme vai passando as horas do dia, isso vai melhorando. Eles dizem que quando esquenta, quando aquece, né, começa a se movimentar, essa rigidez melhora. A gente sabe que a prevalência da fibromialgia no mundo varia muito, até pela dificuldade de diagnóstico, né? Se confunde com muitas outras dores, e isso pode, né, impactar nos dados estatísticos, epidemiológicos. No Brasil, hoje, né, nesse gráfico é um pouco mais antigo, mas é o dado que a gente tem último, gera em torno de 2%, mas já se fala em torno de 5% da população brasileira, porque acomete, não sabemos por quê, né? Uma relação de 1 para 10, né? Cada 10 mulheres de fibromialgia, uma é homem, né? Cada, né, paciente de fibromialgia, desculpa, cada 10 pacientes de fibromialgia, um apenas é homem, 9 são mulheres. Então, tem uma prevalência muito alta do sexo, né, feminino. As evidências vêm mostrando a fisiopatologia que corre o quê? A diminuição do volume de substância cinzenta no cérebro, principalmente na região onde se processa a dor, que é no córtex cingulado, insular e pré-frontal. E onde gera o quê? Estresse, na área de onde capta e percebe a situação de estresse, de medo, de fuga, que é o giro para-hipocampal. Isso também há evidência moderada de mudanças estruturais no cérebro dos pacientes com fibromialgia. Está relacionado a uma disfunção também do sistema o quê? Modulador descendente. Se você olhar o meu vídeo sobre dores agudas, fisiopatologia de como acontece a dor aguda e a dor crônica, isso vai ficar mais claro para você. Um dos possíveis mecanismos que ajuda a manutenção da dor. Então, o sistema que modula, inibe a sensação dolorosa está disfuncional e, consequentemente, ele já não funciona adequadamente, piorando, sendo uma possibilidade desse quadro clínico. A neuroimagem vem mostrando também de pacientes em estudos clínicos, pacientes de fibromialgia com maior ativação das áreas somatosensoriais após um estímulo doloroso, justamente justificando, né, essa amplificação dolorosa que acontece nos pacientes com fibromialgia. Os critérios de diagnóstico é importante você saber como enfermeiro, por quê? Porque, como são critérios clínicos, nós estamos envolvidos dentro desse processo, onde nós buscamos a história de pacientes, né? São critérios que foram definidos pelo Colégio Americano de Reumatologia, onde é definido que a história de dor difusa desse paciente, persistente por mais de 3 meses, né? E a dor, né, em alguns pontos, dependendo da quantidade de pontos, para que a gente chama de pontos dolorosos, que nós chamamos de tender points, já estabelecidos de acordo com o relato do paciente. Alguns estudos também que eu acho importante a gente ressaltar, por ser uma síndrome fibromiálgica, algo ainda a ser muito estudado e
justificado e até mesmo expandindo o conhecimento de alguns possíveis, né, marcadores de risco, como história familiar de depressão materna e paterna, nascimento prematuro, alterações na infância, de ansiedade, depressão, dores na infância, né, dor primária, né, traumas, né, hipermobilidade das articulações e infecções graves, persistentes também na fase de infância e adolescência. São alguns marcadores que os estudos, quando fazemos com pacientes com dor crônica, vêm percebendo um consenso entre essa população. A dor, fadiga e distúrbio de sono está presente em menos, né, de 86% dos pacientes, né? Em pelo menos 86% dos pacientes, pelo menos 86% dos pacientes, ou seja, uma alta prevalência de ter dor muscular, fadiga e distúrbio do sono. Então, é comum essa queixa no seu paciente quando você for fazer a anamnese. Para poder avaliar e diagnosticar, o enfermeiro pode aplicar o quê? A avaliação que hoje é preconizado para quando o paciente chega até o seu serviço com uma queixa de dor generalizada, que podemos utilizar o índice de dor generalizada concomitante com a escala de gravidade de sintomas. Veja bem, aqui a gente vê que o paciente vai responder todas as áreas que ele sente dor há mais de 3 meses, né? Se der maior ou igual a 7, né, é positivo para o índice de dor generalizado. Quando você associa a escala de gravidade de sintomas, que são aqueles sintomas prevalentes, comuns nessa síndrome fibromialgica, nós temos fadiga, sono não reparador e sintomas cognitivos, que, por exemplo, dificuldade de memória, concentração, e ele tem também cefaleia, cólicas e depressão. Vai aumentando esse score, né? E se der maior ou igual a 5, né, juntamente com a índice de dor generalizada, a gente pode considerar, né, a possível, né, síndrome fibromialgica. Então, esses índices ajudam no exame clínico, na história, porque nenhuma avaliação única vai dar o diagnóstico de nada. É um compilado de observações, de exames clínicos que vão chegar juntamente com essa avaliação a um diagnóstico. E, a partir daí, o que a gente pode ajudar o paciente no tratamento da sua dor? Independente do tratamento farmacológico, que respeita, né, as diretrizes para tratamento de dor crônica, nós, quanto enfermeiros, precisamos estipular os pilares do tratamento do paciente com síndrome fibromialgica, que são, primeiro, inserir ele numa linha de cuidados de enfermagem. Eu falo isso e reforço porque, se a gente não tiver um raciocínio clínico, conhecimento, domínio dessa condição, dificilmente a gente vai tomar a decisão certa para oferecer o melhor cuidado. Quando você insere o paciente na linha de cuidado, você está oferecendo para ele o que existe de melhor evidência no cuidado, do melhor cuidado que você pode oferecer para ele, onde você coloca ele, né, numa linha horizontalizada, onde todos os profissionais que envolvem o tratamento da dor crônica vão estar à disposição para atender as particularidades que envolve cada condição. Lembre que este paciente tem alterações cognitivas, comportamentais, além da dor e sofrimento psicoemocional muito grande, então eu preciso inserir ele na linha de cuidado, oferecendo um tratamento, um suporte psicológico. Lembre que ele tem as rigidez matinais, que isso faz com que ele acorde e amplifique a sua dor, e eu preciso colocar ele num programa de reabilitação física, né? Hoje tem uma forte evidência, eu tenho pacientes hoje que mantém-se com controle de dor apenas com atividade física regular diária. E, enfim,
é uma ferramenta valiosíssima, principalmente as evidências para atividades aeróbicas, tá? Educação de pacientes, porque faz parte do papel do enfermeiro dentro da linha de cuidado, e eu destaco aqui o paciente entender, porque ele tem muita dificuldade, uma vez que são sintomas e não existe exame, não existe uma ressonância, um marcador que identifique que ele tem. Então, ele tem muita dificuldade. As pessoas ao seu redor, o seu convívio, seja familiar, seja laboral, não acreditam na dor dele. E isso causa mais sofrimento e estresse do paciente. E se nem as pessoas acreditam, muitas vezes ele até mesmo se questiona se essa dor é real. Então, causa, né, um sofrimento muito grande, causa um estigma muito grande dessa doença, e isso faz com que o paciente tenha mais dificuldade de entender a sua participação ativa nesse tratamento. Hoje sabemos que as diretrizes de educação do paciente envolvem, né, isso é até uma recomendação alemã, que os sintomas não são causados por uma doença orgânica, mas baseado em quê? Em distúrbios funcionais, aquilo que compromete mais a vida do paciente. A legitimidade da doença deve ser reconhecida e valorizada, acreditar na queixa do seu paciente. O alívio total do sintoma é raramente alcançado, então é uma doença crônica, e como muitas doenças crônicas, não tem cura. A maioria dos pacientes aprende a se adaptar aos sintomas, e os objetivos do tratamento sempre é o quê? A qualidade de vida. O que ele consegue fazer mesmo com as dores? O que a gente consegue minimizar? E aí, as medidas não farmacológicas são extremamente estratégias relevantes e que vão agregar e fazer parte do dia a dia do paciente. Não só a atividade física, mas também a meditação, né? A aromaterapia, os florais, né? A escaldapés, massagens relaxantes são extremamente com óleos essenciais, ajudam muito o paciente a melhorar a sua condição. Então, mais uma vez, a gente tem ferramentas valiosíssimas em nossas mãos, quanto enfermeiros, que podemos ajudar esse paciente que tanto sofre com dor, que muitas vezes peregrinam há mais de 5, 10 anos até terem um diagnóstico firmado e, consequentemente, um tratamento iniciado. Então, cabe a nós entendermos e ajudarmos, porque este perfil de paciente cada vez vai ser mais presente no seu dia a dia. E eu tenho certeza que você, quanto enfermeiro, não quer se sentir, né, sentir muitas vezes inseguro, né, sem saber o que fazer com esse paciente. Então, fica aqui o meu conteúdo, e salve e compartilhe com o maior número de enfermeiros possíveis. Assine o meu canal do Instagram, LinkedIn, YouTube e também aqui no Facebook e no Instagram. Então, vamos juntos melhorar a qualidade do cuidado do enfermeiro através do conhecimento em dor. Vamos fazer navegação em dor juntos para que você possa ir para um próximo nível. Um grande beijo e até o próximo vídeo.